Boa noite, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos, que bom que você está aqui nessa noite. Bem, irmãos, nós vamos dar sequência ao estudo que nós estamos tendo aqui nas terças-feiras. A gente está estudando o panorama bíblico, estamos estudando todos os livros da Bíblia numa visão panorâmica, uma passagem mais superficial sobre os livros, mas dá para a gente entender bastante coisa do que é dito aqui. E hoje nós vamos estudar o livro de 1 Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Uma curiosidade, Quando a gente fala, tipo, as cartas de Pedro, a gente vai falar da primeira, da segunda e da terceira carta de Pedro, a gente fala a primeira e segunda, Agora, quando é o livro de Crônicas, por exemplo, a gente fala primeiro Crônicas, porque é um livro, se trata de um livro, e lá se trata de uma epístola, é de uma carta. Então, é por causa disso, a gente usa aqui o pronome masculino, e no caso da carta, o pronome feminino. Então, lá a gente fala segunda carta de Pedro, terceira, e Crônicas é primeiro livro das Crônicas e segundo livro das Crônicas. Vamos lá, eu gostaria de ler com os irmãos o texto que vai na 1 Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. 1 Crônicas 29, do 10 ao 16. Diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo quanto há nos céus e na terra, teu Senhor é o reino, porque tudo o que há porque teu tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a face da terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Oremos, irmãos. Meu Deus, nós te agradecemos. E reconhecemos como Davi aqui, ó Deus, a tua grandeza, a tua majestade, a tua beleza, a tua santidade, o teu governo, ó Deus, tu reinas sobre todas as coisas. Ó Deus, e nós, ó Pai, te damos graça porque estamos debaixo desse governo, ó Deus. Pai querido, o Senhor é um Deus de amor, ó Pai, é um Deus que nos escolheu, ó Pai, um Deus que nos chamou, ó Deus querido, um Deus que tem nos sustentado, que tem nos guiado, que tem, ó Deus, dirigido as nossas vidas, e por isso te agradecemos, ó Deus. Por tudo que o Senhor é, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo ainda que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Te louvamos e te agradecemos. Pedimos-te, ó Deus, a revelação, ó Deus, através do teu Santo Espírito, Deus, de tudo que vai ser falado aqui, estudado nessa noite. Deus, por graça, por misericórdia, por amor, se revela um pouco mais a nós nessa noite, ó Pai, porque carecemos, ó Pai, mais do que conseguimos imaginar. Nós carecemos da tua voz, carecemos da tua palavra, carecemos, ó Deus, de tudo que vem das tuas mãos. Obrigado, ó Deus, porque a gente pode reconhecer isso diante do Senhor também. Obrigado por Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador, ó Deus, no nome de qual ousadamente entramos diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, é em nome dele que nós oramos. Amém. Primeiro livro das Crônicas. É um livro interessante, Quando a gente vai lendo a Bíblia, quando a gente quer fazer uma leitura da Bíblia inteira, e a gente chega no livro das Crônicas, tem duas coisas que, de princípio, nos desanimam a ler esse livro.
A primeira delas é que o livro já começa com genealogia. E é difícil ler genealogia, né? É uma leitura cansativa, vamos dizer assim. Mas eu confesso que depois do que eu aprendi a respeito de crônicas, eu vou olhar para a genealogia com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de apreço. E a segunda coisa é que nos parece que o livro repete a história dos livros de reis. Parece que está repetindo toda a história. Parece que está, de novo, falando tudo aquilo que a gente já viu, né? Então fica uma leitura meio cansativa. O que a gente vai ver hoje é que Crônicas não é uma continuação ou nem mesmo uma repetição, nem de Samuel, nem de 1ª e 2ª Reis. É um livro escrito que fala a respeito dos mesmos acontecimentos, mas sob uma ótica totalmente diferente. É isso que a gente vai estudar nessa noite, iremos aprender essa noite aqui. O personagem principal do livro de 1ª Crônicas é Davi, o rei Davi. Ele ocupa um espaço bem grande do livro das Crônicas. Se eu não me engano, vai do capítulo 10 até o capítulo 20, falando a respeito de Davi. Se eu não me engano, é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vai até mais um pouco, tá? Acho que até no capítulo 29 ainda, a gente vê Davi fazendo oração. O versículo que a gente leu aqui, é Davi falando ao Senhor, é o Davi orando ao Senhor. Então é praticamente a história de Davi que é contada aqui no livro de 1ª Crônicas. Os locais principais que a gente pode citar no livro de 1ª Crônicas é Jerusalém, a capital, né? E a eira de Ornã. Mas por que a eira de Ornã é um lugar principal deste livro, né? Porque foi ali onde Davi ofereceu holocaustos ao Senhor. Lembra que Davi havia levantado o censo, foi um pecado contra Deus. Deus então mandou a praga, já tinha morrido 70 pessoas. E Davi então sobe ali a eira de Ornã, vê um anjo, né, e clama ao Senhor. Ele faz uma oração e pede ao Senhor, fala: Deus, né, o pecado é meu, então puna a mim, não puna esse povo. Aí Davi então, Deus fala com Davi, Davi compra aquele lugar, aquele local, constrói ali um altar e sacrifica ali ao Senhor, né? Então, e aquele lugar onde Davi fez esse sacrifício, aquele lugar onde Davi, né, conseguiu, e a praga cessa, onde Davi ali cessou, né, fez com que cessasse a ira de Deus, foi o lugar onde o templo foi construído. No mesmo lugar onde Davi ofereceu holocaustos, onde ele comprou a eira de Ornã, é onde o templo foi construído. Por isso a importância deste lugar. Palavras-chave nesse texto: teocracia, governo de Deus. Deus, a gente vai perceber, né, através do olhar do cronista, esse governo do Senhor, né, esse governo teocrático. Deus, apesar, né, de falar de Davi, da história de Davi, a maior parte do tempo, a gente vai ver o Senhor agindo em todo o tempo através da vida de Davi. Uma outra coisa que a gente vê também, que é importante no livro de 1ª Crônicas, é a arca da aliança de Deus. Afinal de contas, foi por causa da arca, né, que Davi, olhando para a arca e para onde a arca ficava, que Davi olhou para si, olhou para a vida dele e falou assim: eu moro em palácios, né, moro em lugar chique, grande, glamuroso, e a arca de Deus está numa tenda. Então, façamos um lugar à altura, porque a arca significava a presença do próprio Deus no povo de Israel. E, claro, a terceira palavra importantíssima é o templo. Apesar de, no livro de 1ª Crônicas, não ser construído ainda o templo vai ser construído por Salomão, e essa história vai ser narrada no livro de 2ª Crônicas. Lembra da oração famosa que Salomão faz, e a resposta de Deus? 2ª Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. 2ª Crônicas 7,14. Então, e o tema principal, né, os temas principais aqui do livro de Crônicas é a genealogia do povo de Deus,
e o reinado de Davi. Os versículos principais desse texto desse livro, foram os que a gente leu. Tem aqui? Obrigado, jovem. Foram os versículos que a gente leu, do versículo 10 ao 16. O autor do livro, o qual nós temos consultado para poder trazer esse estudo aqui, toda terça-feira, ele destaca como versículos principais os versículos do capítulo 29, versículos de 11 ao 13, que diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Que maravilha, né? Sintetizado em poucos versículos, a grandeza desse Deus. E Davi era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele falava aquilo que vinha do seu próprio coração. É um homem que de fato amava o Senhor. Não era perfeito, mas amava a Deus. No original, os dois livros, 1ª e 2ª Crônicas, a exemplo de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, na Bíblia hebraica é um livro só. É um único livro e, assim, por curiosidade, né, os livros das crônicas, eles encerram a Bíblia judaica. A gente sabe que a Bíblia judaica é só o Velho Testamento, né? Então, o último livro da Bíblia judaica é o livro de 2ª Crônicas. Ele encerra ali o livro da Bíblia judaica. E ele foi escrito no período ali, como é que eu posso dizer? Lembra do texto? São dois que reconstruíram, Esdras e Neemias. Foi nesse tempo, no tempo de Esdras e no tempo de Neemias, que provavelmente o livro foi escrito. Inclusive, disse, né, não temos a certeza absoluta, mas há uma defesa de que foi Esdras, o sacerdote e escriba, né, que ele era, que escreveu o livro das crônicas. Crônicas, na verdade, quer dizer palavras dos dias, ou registros dos acontecimentos diários. É mais ou menos isso que quer dizer no original a palavra crônicas. E é isso que ele está fazendo, ele está registrando os acontecimentos. O que difere, então, crônicas de Reis e Samuel? Se a gente for olhar para a história do livro dos Reis, a gente vai perceber um olhar humano para o reinado, tanto de Saul, quanto de Davi, quanto o de Salomão. É um homem narrando a história, mas olhando para o homem, olhando para a pessoa do rei. Então a gente percebe que é narrada ali a história, conta, né, os problemas de Saul, os defeitos de Saul, os problemas de Davi, os defeitos de Davi, o quão grande foi o reino com Davi e Salomão, né, afinal de contas foram o ápice do reino, o ápice da nação judaica foi no reinado de Davi e Salomão. Né, foi onde o reino mais avançou, foi onde o reino mais cresceu, né, foi onde o reino mais avançou. Mas como eu disse, né, o livro de crônicas já desanima, vamos dizer assim, um leitor mais pragmático, um leitor igual a gente, mais preguiçoso, porque já começa com genealogia. E o problema é que essa genealogia não dura um capítulo ou dois. São 9 capítulos se tratando de genealogia no livro das crônicas. E começa logo no primeiro capítulo. E leva a gente lá para a Gênese, lá para a criação, que ele começa falando de Adão, os descendentes de Adão. Depois eles falam dos descendentes de Noé, pode acompanhar na sua Bíblia, ó, até o versículo 9. Cada subtítulo, né, cada letrinha dessa escura na sua Bíblia vai te mostrar aí de quem que eles estão falando. Descendentes de Sem, descendentes de Ismael, de Abraão e Quetura, descendentes de Esaú, descendentes de Seir, os reis e príncipes de Edom, os descendentes de Jacó. Aí quando chega nos descendentes de Judá, você vai perceber que é bem grande, né? É bem maior o espaço, e são 55 versículos falando da descendência de Judá. Será por quê, né? Tem aí um motivo.
Depois vem a descendência de Salomão, né? Os descendentes de Judá, de novo, descendentes de Simeão, descendente de Gade, de Ruben. Aí aqui, já depois da descendente de Salomão, já começa as 12 tribos, né? Descendente de Simeão, de Ruben, de Gade, né? A história dos transjordânicos. Os descendentes de Levi também ocupam um espaço bem grande, são 48 versículos quando se fala de Levi. Por que isso? Porque, como eu disse, os livros dos reis, primeiro, ele olha para o reinado de Davi, de Salomão, de Saul e de todos os outros reis, por uma ótica humana. Olha para a pessoa, como um homem olhando para um rei, e descreve ali o reinado. O que o cronista quer fazer é olhar para esse mesmo personagem, mas sob a ótica divina. Ele olha aqui sob uma ótica espiritual. E é isso que a gente vê descrito na maior parte do livro das crônicas. É onde a história contada, que tem muito mais a ver da história com Deus, de Deus com o povo. A teocracia, o governo de Deus, apesar de ter um rei, um homem no trono, quem governa de fato é o Senhor. E é isso que o cronista mostra, que não fica tão evidente assim no livro dos reis. E o livro dos reis destaca mais a pessoa do rei do que a figura divina. E o cronista faz o oposto. Ele destaca muito mais a figura divina, o papel de Deus no governo, do que o do próprio rei. O que mais que a gente pode... foi escrito na época de Neemias, né? Tem alguns acontecimentos, algumas coisas que aconteceram para que esse livro chegasse até aqui. Como eu disse, o livro foi escrito provavelmente por Esdras, mas vamos pegar aqui 3 datas importantes para a gente chegar até Esdras, até Neemias. A primeira data que eu quero fazer os irmãos trazerem à mente é a data do ano de 931 antes de Cristo. O que aconteceu no ano 931 antes de Cristo? Termina o reinado de Salomão, começa o reinado de Roboão. E a partir daí o que acontece? Os reinos se dividem. Isso aconteceu por volta do ano 731 antes de Cristo. A segunda data importante que a gente precisa lembrar é a data do ano de 722 também antes de Cristo. O que aconteceu em 722? Por que essa data é importante? O reino dividido, o reino do norte totalmente idólatra, foram mais de 20 reis, né, que governaram sobre o reino do norte, todos eles foram apóstatas, todos se afastaram do Senhor, e por causa disso, no ano de 722, o reino do norte é levado cativo, é tomado pela Assíria. E nunca mais reconstituiu-se o reino do norte, né? Tanto que a capital, que era Samaria, até nos tempos de Cristo, ainda eram vistos como um judeu de segunda classe, porque os assírios, né, pegaram as pessoas de outros reinos, de outras nacionalidades, colocaram ali com os judeus para viver em Samaria, e aí, até os tempos de Cristo, eles ainda eram tidos como judeus de segunda classe. E a terceira data importante é o ano de 586 antes de Cristo, que aí foi o reino do sul, que foi levado cativo pela Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, levou aquele povo cativo. 50 anos, mais ou menos, depois que eles foram para o cativeiro, o reino da Babilônia caiu para o Império Medo-Persa. O que aconteceu nesses 50 anos? Por que eu quero fazer a gente entender isso para chegar até onde o livro das crônicas foi escrito? Porque nesse tempo, o rei da Babilônia caiu, o Império Medo-Persa tomou o lugar, e o rei Ciro, que era um rei persa, foi ele quem emitiu o decreto para que se pudesse voltar a construir o templo, reconstruir o templo de Israel. Foi quando Esdras pegou aquela turma e voltou para Jerusalém para reconstruir o templo. O rei Ciro, né, mais ou menos uns 50 anos depois. Depois de Ciro, Esdras foi
reconstruiu o templo, mas a cidade ainda estava destruída, a cidade ainda estava derrubada, os muros estavam derrubados, as portas não estavam colocadas no lugar. O rei Artaxerxes, então, lembra da história lá de Neemias? Neemias aparece diante do rei com um semblante triste, e o rei pergunta para ele o que tem, e ele fala que a cidade está destruída, e o rei, então, permite que Neemias volte. Não só permite, né? Manda uma carta, manda com ele ainda provisões para que fossem reconstruídos a cidade de Jerusalém. E é nesse período entre Esdras e Neemias é que é escrito o livro das crônicas. É nesse período aí que esse livro é escrito. Tá certo? Então, essa é a história desses livros aí. Os 2 primeiros livros da Bíblia, né, de Gênesis até 2 Reis, contam a história cronológica, de maneira cronológica, da criação, né, até o cativeiro da nação de Judá. E os 2 livros de crônicas, eles fazem como uma espécie de recapitulação de tudo isso, de uma maneira mais condensada, é claro, tanto que o livro de 1 Crônicas começa falando de Adão, da genealogia de Adão, e termina no tempo do rei Ciro, né? Foi lá em 2 Crônicas, capítulo 36, é onde termina essa história. Então, o livro das crônicas conta a história, reconta a história, né, do que aconteceu, desde a criação até o cativeiro, e o livro das crônicas vai até a volta do povo para Jerusalém. Então, ele reconta essa história e leva a gente um pouco mais além, que ele vai até a volta do cativeiro. Né? Mas ele conta esse livro, né, como eu disse, de uma maneira mais diferente. O enfoque dele aqui é na pessoa de Deus, é naquilo que Deus faz. Como diz 1 Samuel, né, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, o livro de 1 Crônicas ele vai cobrir ali, vai falar mais do que acontece em 2 Samuel, de uma forma mais específica. Por isso o reinado de Davi é tão grande assim, é tão destacado assim nesse livro. Bom, outras coisas que a gente pode, algumas coisas que ajudam a gente a entender isso. No livro de 1 Samuel, quando conta a história de Saul, do reinado de Saul, se você for lá e parar para ler o livro, você vai perceber que são 18 capítulos que falam da vida e do reinado de Saul. Mostra a pessoa de Saul, como é que ele foi, né, feito rei, aquela história dos profetas, que ele escondeu na carroça e tal, conta a história de Saul, mas sob esse olhar humano, mostra quem foi a pessoa de Saul, e são 18 capítulos para isso. Mas no primeiro livro das crônicas, Saul aparece apenas em um capítulo do livro. E quando Saul aparece, parece que é só mesmo o capítulo 10 ali, é para apontar mesmo para o reinado de Davi. Conta a história de Saul de forma breve, da morte de Saul, né? E aí mais para chegar na história de como Davi chegou ao trono. Então, diante dos homens daquela época, Saul poderia ter sido um grande rei, um grande homem, né? Alguém grandioso. Até Davi considerava ele grande. Quando ele morreu, Davi chorou por ele, né? Falou que ele era ungido do Senhor e tal. Mas diante de Deus, a vida de Saul não foi tão relevante assim. É mais ou menos sob essa ótica que o autor de Crônicas vai fazendo essa coisa. Quer ver? No livro de Samuel está registrado o adultério de Davi. Lembra o capítulo 11 de 2 Samuel, se eu não estou enganado? Acho que é o capítulo 11 mesmo. Está lá a história de Davi com Batseba, né? E conta detalhes, como é que foi, a morte de Urias, toda aquela coisa. No livro das Crônicas, esse fato não é mencionado. Não é mencionado. É como se o autor quisesse dizer que assim, Deus perdoou o pecado de Davi, então está esquecido, não é assim que a Bíblia fala? Que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, é esse enfoque que o autor dá. Ele não dá conta a história toda do pecado de Davi com Batseba. Ele presta atenção mais no pecado de Davi, que foi o do censo, que onde chegou na era de Ornã, do que, de fato, o acontecimento com Batseba. O acontecimento com Batseba nem é citado no livro das Crônicas, mas a história do censo é. E por curiosidade, capítulo 20 ou 21,
é a primeira vez nas Escrituras em que Satanás é citado. Capítulo 20, acho que capítulo 21, versículo 1. Logo no primeiro versículo do capítulo 21. E a gente vai entender, olha só. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Lembra que o olhar lá era de um homem olhando para outro homem? O que o homem viu foi o pecado de Davi. O que o homem conseguiu ver foi Davi pecando. Foi o erro de Davi que levou à praga, que levou, né, às consequências que a gente viu. Mas aqui o autor de Crônicas revela que havia algo espiritual por atrás do pecado de Davi. É isso que o autor faz. Ele se preocupa em mostrar uma realidade espiritual que os livros dos reis deixam passar meio despercebido, vamos dizer assim. Aí por isso a diferença dos livros de Crônicas e dos reis. Não é a mesma história, mas contada de um ângulo diferente, de um ponto de vista diferente. No livro de Reis destaca-se também o pecado da idolatria de Salomão, né? E nos livros das Crônicas nem isso, né? Nem é citado essa idolatria de Salomão. Lembra que eu dando um estudo, acho que foi o último estudo que eu dei, que eu falei de Salomão, será que Salomão foi salvo? Será que não foi? A gente não tem certeza, Deus é que sabe. Mas olhando para essa ótica, né, a gente pode achar que, por que não? Já que o pecado de Davi não foi citado porque foi perdoado por Deus, a gente crê nisso, né? Então o de Salomão também pode ter sido a mesma coisa, porque foi perdoado. Mas não estou garantindo isso não, tá? Não estou dizendo que sim nem que não. Deus é que sabe. No livro das Crônicas também, mais uma curiosidade. Jacó não é chamado pelo nome de Jacó. Ele é chamado pelo nome de Israel, o nome espiritual, o nome que Deus deu para Jacó, logo depois que ele se converteu. O livro de Reis também registra a história dos reinos de Judá e de Israel, e conta principalmente a história, o livro dos reis, né, conta a história de Israel e de Judá. Fala da apostasia do reino do norte, conta a história dos reis todos que tiveram ali, mas o livro das Crônicas nem dá muita ideia para Israel, né, não faz muita referência ao reino do norte, e sim ao reino do sul, porque ele quer dar sequência nessa história de Deus com o povo dele, quer mostrar a teocracia, o governo de Deus. Então, como o povo do norte foi totalmente apóstata durante todo aquele tempo, né, e nem foi restaurado mais, o reino do norte não foi mais restaurado. Da forma com que foi o reino do sul, não foi. Também outra curiosidade, né, Ezequias, se a gente for lá no capítulo 18 do livro de Reis, onde fala, né, do Ezequias, falam apenas 3 versículos, vão citar a reforma que Ezequias fez, a reforma religiosa que Ezequias fez no povo de Deus, com o povo de Deus. Dá apenas 3 versículos para isso, né? Já no livro das Reis, no livro das Crônicas, são 3 capítulos dedicados a tudo, né? Em 2 Crônicas, capítulo 29, 30 e 31, do livro de 2 Crônicas, que vai contar a história de Ezequias. São 3 capítulos dedicados a mostrar como foi que Ezequias trouxe o povo de volta à adoração ao verdadeiro Deus. Mais uma prova de que o autor está preocupado em mostrar o governo de Deus, como é que as coisas eram feitas através, né, como é que Deus agiu através daquele povo. Né? Que mais que a gente pode falar que mostra isso? A apostasia de Jeroboão também, né? Parece que no livro dos reis fala-se que reduz muito essa questão da idolatria a apenas 2 bezerros, né? Que um é colocado em Betel e o outro em Ai, não é isso? Um bem no sul, bem na divisa com o reino de Judá, e o outro em Ai, bem ao norte, que eram 2 bezerros de ouro que Jeroboão mandou construir. Mas em 2 Crônicas, no capítulo 11, versículo 15, né, o autor, ele registra, né, que não era só aos bezerros que Jeroboão adorava. Fala que Jeroboão adorava a demônios. Vai muito mais além do que simplesmente os bezerros. Porque no final das contas, a idolatria acaba indo para esse lado mesmo.
O tema principal é a teocracia, né, o governo de Deus. Além disso, o que mais que a gente pode ver aqui? Até aqui, os preparativos, né, que Davi... Aí fala da história de Davi, gasta muito tempo. A história de Davi é bem grande nesse texto aqui, né? O Esdras, como eu disse, foi provavelmente o autor deste livro, né? Agora, por que, a gente vai tentar responder aqui, então, por que são gastos aí 9 capítulos na genealogia? Por que o autor começa com isso, né, e gasta tanto? Por que a gente pensa, por que Deus, né, ia dedicar um espaço tão grande assim para isso, se não fosse algo tão importante? Vamos imaginar aqui, o povo apostatou, o povo fez o que era mal perante o Senhor, o povo se rebelou e foi levado cativo. Chega o tempo determinado, que Deus falou que o cativeiro ia terminar, e o povo então começa a voltar para Jerusalém. Deus, né, envia Esdras para construir o templo e Neemias para reconstruir os muros da cidade. E o povo vem voltando. Mas será como é que estava a cabeça desse povo? Será como é que eles estavam em relação a Deus? O que passava provavelmente na cabeça desse povo? Né, algumas questões, algumas perguntas que esse povo se fazia certamente. E será que nós ainda somos povo de Deus? Será que Deus ainda nos aceita como povo? Ou será que nós fomos de todo rejeitados por Deus? Será que as alianças que Deus fez ainda estão em vigor? Será que depois de tantos erros, tantos pecados, né, tudo que a gente fez, o Senhor nos aceita de volta? Né, já não tem aí mais um rei davídico. Será que ainda tem significado para nós, né, a história de Deus, a aliança que Deus fez com Davi? Será que isso ainda tem valor? E depois do grande juízo, né, qual é a nossa relação, nosso povo de Israel agora, com o Israel da antiguidade? O que o autor quer, através desses 9 capítulos falando de genealogia, é justamente responder a essas questões, fazendo com que o povo olhe para o passado e enxergue que o Deus que firmou a aliança com aquele povo é o Deus deles ainda. É o mesmo Deus, o Deus não mudou, Deus não deixou de ser Deus. O Deus que fez a aliança lá, que conta a história da criação até chegar naquele povo, até chegar ali, né, onde eles estão agora. Como é que foi, da onde vocês vieram, quem são vocês, de onde eu tirei vocês? Vocês eram escravos, né, foram tirados com mão forte, tudo que Deus fez por aquele povo, até onde vocês estão hoje. Quem são meus antepassados, né, das 12 tribos, aquela história toda? O povo olha para isso e consegue responder de forma positiva a todos esses questionamentos. Deus ainda é o nosso Deus. Se a doença vier, se a cura vier, se a coisa ficar boa, se a coisa não ficar, Deus continua sendo Deus. E se pecarmos, como diz João, nós temos um advogado. Temos um advogado que é o nosso Senhor Jesus. Dá tempo de se arrepender, desde que seja de verdade, desde que seja real o arrependimento, nós podemos nos apresentar diante de Deus e pedir perdão para Ele, porque o Deus da aliança não quebra essa aliança. O homem pode fazer de tudo para quebrar, mas Deus não. Deus mantém a aliança. Deus tem um povo. O Israel de Deus hoje somos nós. É a igreja do Senhor. É a igreja no Brasil, é a igreja no mundo, mas nós somos o Israel de Deus. E através disso, né, olhando para essa genealogia, aquele povo conseguiu enxergar, através de todo o que passou, a ação de Deus, a mão de Deus em toda a história, desde Adão até o tempo da queda deles. É Deus conduzindo toda a história, é Deus conduzindo tudo está na mão de Deus. É isso que o autor quer mostrar, gastando tanto tempo ali nas genealogias, né? E gasta, né, para um pouco mais na história de Judá,
É óbvio, porque é de Judá, da tribo de Judá, que vem o nosso Salvador. É da tribo de Judá que nasce o Messias, aquele que foi lá na Gênesis prometido. Lembra Gênesis 3,15, o proto-evangelho lá? Colocarei inimizade entre o seu descendente e a sua descendência, este lhe pisará a cabeça, esse lhe ferirá o calcanhar. Desde Gênesis, Deus já tinha prometido esse Messias. E a promessa de Deus continua valendo, a promessa de Deus continua sendo a mesma. Deus não mudou para aquele povo, o Messias ainda viria. Para nós hoje ele vai voltar. Ele já veio, mas ele vai voltar. Então é isso que o autor está fazendo aquele povo parar e prestar atenção. E ele para também e gasta um pouco mais de tempo na tribo de Levi. Olha só, e ele começa lá atrás, Aí vem Arão, o primeiro sumo sacerdote. O que o autor está fazendo, ele está mostrando que Deus está zelando pelo culto a Ele. Deus está zelando pelo seu povo, está zelando pelos seus, mas está zelando por aquilo que Ele criou para Ele. Desde de Arão, que foi o primeiro sacerdote, ainda não acabou. Naquele tempo ainda não tinha acabado o sacerdócio, porque Deus ainda tinha um plano. Deus ainda era Deus daquele povo. Deus ainda queria ser adorado da forma com que Ele planejou, da maneira com que Ele criou. E ele começa lá em Arão para mostrar que o sacerdócio ainda é válido. Vai lá na tribo de Judá para mostrar que Jesus, que o Messias ainda viria. Então é isso, essa preocupação que o autor tem. Consegue responder a esses questionamentos que certamente devia estar na cabeça daquele povo. E quando eles voltam, e percebem ali a cidade destruída e tal, e quando vê que tudo começa a ser reconstruído, o primeiro templo é reconstruído, depois os muros são reconstruídos, isso é prova física daquilo que está escrito, daquilo que fez com que o povo enxergasse. Então o Senhor guiou a mente desse autor para escrever tudo aquilo, mas provou com obras, que ele de fato ainda era o Deus daquele povo. Após registrar a linha aí de redenção, de Adão até Davi, e é essa história, que a Bíblia é essa história, a história da redenção de um povo caído. É isso, essa é a história que a Bíblia conta, de Gênesis a Apocalipse, é isso que é contado nas Escrituras. E Crônicas faz isso, ele pega e conta essa história de redenção desse povo. É claro que até naquele tempo ali, onde foi escrito o livro, mas para a gente, hoje a gente conhece muito mais do que aquele povo. A gente tem muito mais noção de Deus por trás de todos esses acontecimentos do que aquele povo tinha. Isso realça a imensa importância da origem do povo, a cidade de Jerusalém, como é que a cidade foi tomada, por que ele gasta tanto tempo falando de Davi, das vitórias de Davi, das guerras que Davi travou, porque Jerusalém virou a capital, mas Davi tomou Jerusalém. Ele não construiu, ele foi lá e tomou. E Davi não foi com um exército, lembra da história que ele entrou ali pelos canais das águas ali, ele mais alguns, e tomaram a cidade de Jerusalém. Voltou, pegou a arca, levou a arca de volta, pegou a arca do Senhor, levou para Jerusalém. A construção do templo, Davi não construiu o templo, mas todos os recursos para a construção Davi arrecadou, e é contado aqui em 2 Crônicas, a história dessa arrecadação. E os versículos que a gente leu no começo é justamente isso. Quando Davi recolhe aquilo tudo e viu que já era suficiente, estava sobrando e muito, além do que precisava, Davi então faz a oração que a gente leu logo no início desse estudo. Tudo vem das tuas mãos, Senhor, e das tuas mãos tu damos. Quem somos nós para conseguir alguma coisa para dar ao Senhor, para te dar? Então Davi reconhecendo isso, O que mais? Os ritos religiosos, a lei moral, o ministério profético, tudo isso ainda estava valendo. Deus ainda tinha cuidado de tudo isso para aqueles remanescentes, para aquele povo. Então, por isso essa genealogia é tão importante, porque dá essa ideia de inclusão, mostra para o povo de onde eles vieram. Vocês são o povo de Deus. E o mais importante, isso tem continuidade, não acabou, não parou ainda. As tribos de Judá, como eu disse, e de Levi recebem esse maior tempo ali. O templo, é óbvio, é colocado em destaque, principalmente no livro de 2 Crônicas, onde Salomão, de fato, constrói o templo e dedica ele a Deus.
Muitos profetas, como eu disse, né, que fala lá de Arão, outros profetas que não aparecem no livro dos reis, são citados aqui também, no livro de Crônicas. Então mostra, assim, de fato, essa continuidade, esse governo de Deus, né, continuaria sobre aquele povo, que eles ainda eram, sim, o povo de Deus. Assim, terminando, né, os 4 livros de Samuel e Reis foram direcionados para o povo no exílio. Pegaram alguém ali, a gente não sabe quem foi o autor, né, não se pode falar com clareza, com firmeza, mas qual que era a ideia do povo, do autor de 1ª e 2ª Samuel, de 1ª e 2ª Reis, que na verdade eles formam um livro só. Samuel, de 1ª a Samuel a 2ª Reis, era um livro só, originalmente falando. Depois foram divididos em 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Qual que é a intenção do autor? Aquele povo no exílio está ali, e muitas vezes colocando talvez a culpa em Deus. Se Deus é nosso Deus, né, se de fato Ele é Deus, por que nós viemos parar aqui? Por que Deus colocou a gente aqui? Por que Deus permite que a gente está aqui? Deus... Aí o que o autor faz? Que é a ideia do autor nesses livros de Samuel e Reis. É fazer o povo lembrar como é que foi parar ali. Como é que vocês vieram parar aqui? Qual que foi a primeira coisa que o povo fez para vir parar aqui? O que foi lá em 1 Samuel que o povo... Qual foi o primeiro pecado do povo? Pedir um rei. Pedir um rei. Deus era o rei deles. Deus era quem governava a nação. Eles olhou para os povos ao redor e falou: a gente quer um rei igual todo mundo tem. Começa assim o pecado do povo. Deus então levanta Saul como rei, né, fala com eles que eles iam ter prejuízo com isso, que ia ter que pagar, os filhos deles iriam servir no exército do rei, aquela coisa toda. Eles não se importaram, eles quiseram um rei. Samuel fica triste, Deus fala: não preocupa não, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. O que o autor faz? É escrever essa história para que aquele povo lembrasse, entendesse como é que a gente foi parar aqui. Como é que a gente veio parar no exílio? Como é que a gente veio, né, parar? Olha como é que a gente fez, e olhar para isso e aprender alguma coisa com isso. Porque o tempo do exílio iria acabar, iria passar. Deus já tinha batido o martelo: vai ser 70 anos que vocês vão ficar no exílio. Enquanto esses 4 livros foram escritos para as pessoas que estavam no exílio, os livros de Crônicas foram o oposto. Foi escrito para essas pessoas que estavam voltando do exílio. Voltando do exílio. Por quê? E qual é a preocupação, então, do autor de olhar para o ponto de vista espiritual dessas histórias? Para mostrar para o povo que quem governa de fato é Deus. Que não adianta voltar, sair do exílio e voltar para Jerusalém, voltar para o reino, voltar a ter o templo. Não adianta tudo isso se Deus não for o centro. O que adianta ter um templo, ter uma casa, falar que é casa de Deus e Deus de fato não ser o rei daquela casa, não ser de fato o Deus daquela casa, não ser quem de fato governa? É isso que o autor de Crônicas está fazendo. Fazendo o povo entender, olhando para a genealogia, perceber, né, que Deus continua, que eles são o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que Deus separou aquele povo, não porque eles eram especiais, mas porque Ele quis, por amor, Deus fez tudo isso, mas fazendo eles entender que quem governa de fato é Deus. Não é Saul que governava, não era Salomão que governava, não era Davi quem governava. Era o Senhor quem é de fato o governo. E é isso que o povo deveria aprender com esses livros de 1ª e 2ª Crônica. Era essa a ideia que o autor tinha. E finalmente, terminando aqui, esse livro pode ser dividido em 3 partes, né? A primeira, a genealogia. E a genealogia ela tem as próprias divisões dentro dela ali, como eu já mostrei no começo do estudo, né? Que fala de Adão até Davi, de Davi até o cativeiro, né? As 12 tribos e, por final, os habitantes de Jerusalém também são contados nessa genealogia. Aqueles que voltaram do exílio, né? As pessoas que voltaram, algumas delas são descritas nessa genealogia. A segunda parte desse livro, que é aquele apêndice, né, aquela coisa que fica no meio do caminho ali, que é para de fato fazer essa passagem, né, daquilo que foi ruim, é Deus pegando o pecado do povo, o desejo maligno do povo e transformando em algo positivo, que é o reinado de Saul.
O reinado de Saul foi o povo querendo, foi o coração do povo desejando. Mas o reinado de Saul aparece aqui para mostrar, para apontar o reinado de Davi. Um reino que esse sim era segundo a vontade de Deus. O rei que Deus escolheu para o povo. Saul foi o povo que escolheu, mas Davi foi o rei escolhido por Deus. Então Saul aparece aqui para fazer essa ponte, né? E por fim o reinado de Davi, né? Que vai do capítulo 11 até o capítulo 29. São aí 28 capítulos dedicados, 29 capítulos, né? Dedicados ao reinado de Davi, que aí termina o livro. Aí a gente vai ver Davi sendo ungido rei, a conquista de Jerusalém sendo contada aqui, né? A Arca da Aliança, como ela foi levada para Jerusalém, né? Mical repreendendo Davi, Davi dançando, fazendo festa porque está levando a presença do Senhor. A arca simbolizava a presença de Deus, e Davi estava alegre porque estava levando o Senhor para perto daquele povo representado pela arca. É isso que Davi estava tão feliz, né, saltando ali de alegria. As vitórias militares de Davi também são contadas aqui, e os preparativos para a construção do templo. Esse aqui, Davi deixou tudo esquematizado, tudo preparado, né? Até as medidas, o desenho, tudo para a mão de Salomão. Mostra também a unção de Salomão como rei e, por fim, a morte de Davi. Esse aí é um panorama do que acontece no livro de 1 Crônicas. É uma passagem, dá para contar muito mais coisa, tem muito mais coisas que pode ser estudada aqui, mas o nosso objetivo é só essa passagem mais superficial mesmo, e tanto de coisa que tem, né? Só olhando por cima, essa visão panorâmica, quão rica é essa história. Eu confesso para os irmãos que a partir de agora eu vou olhar para a genealogia com um pouco mais de carinho, um pouco mais de cuidado, prestar um pouco mais de atenção. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi essa história da genealogia. Foram 9 capítulos e muita gente, né? Muitos nomes são citados ali. Isso mostra para nós que nós somos feito Israel de Deus por causa de Abraão, o patriarca, né? Tal como Abraão creu, assim nós também cremos. Abraão foi pai de multidões. Nós podemos dizer que somos filhos de Abraão, não por sangue, mas pela fé. E graças a Deus por isso. Olhando para essa genealogia, a gente pode se alegrar também, porque o pai Abraão, né, está ali e a gente tem o exemplo dele para poder seguir. Amém? Vamos orar mais uma vez, terminar o nosso estudo. Pai querido, nós te damos graças, ó Deus. Queremos terminar, ó Deus, esse estudo nessa noite da mesma forma com que começamos, ó Pai, te exaltando, bendizendo o Senhor, dizendo que o Senhor é bom, o Senhor é grande, ó Deus, que o Senhor é de fato o governante, ó Deus, da história do mundo. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez, por tudo que ouvimos aqui, ó Deus, por todo o aprendizado, ó Pai, né, mesmo essa passagem tão superficial, ó Deus, por esse livro, tão rico, ó Deus, é essa escritura, meu Pai. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor, por misericórdia, Deus, permitiu que nós tivéssemos acesso a ela. E pedimos, Senhor Deus, que nos ajude a, de fato, a dar valor, ó Deus, para o que temos nas mãos. Pai amado, é o maior livro de todos os tempos. É a mais bela história de todos os tempos. Um Pai amoroso que vem resgatar os seus filhos. Nos ajuda a corresponder a esse amor, ó Deus, e de fato sermos obedientes como um filho é a um pai. Deus, obrigado, em nome de Jesus te agradecemos, pedimos a Deus que o Senhor nos leve a nossa casa em segurança, nos guarde e nos dê uma noite de repouso, de descanso, ó Pai, mas que de fato, ó Deus, tudo que foi falado aqui faça parte do restante da nossa noite, que isso possa estar no nosso pensamento antes de dormir, ó Deus, conversarmos a respeito disso, ó Deus, na nossa mesa ainda, com os nossos familiares, ó Pai, e saborear um pouco mais, ó Deus, desse alimento tão rico que é a palavra do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.